Bom dia, irmãos. A gente está aqui para mais uma EBD e hoje a gente vai ter a participação especial de Michel, que veio lá de Brasília, vai participar dessa EBD hoje. E a gente está na lição 5 da nossa revista. E para a gente começar, eu vou começar com uma oração e depois passar a palavra para Michel. Senhor, estamos aqui em Tua presença, te agradecer por esse dia, te agradecer porque podemos estudar, mesmo que seja pela internet, um pouquinho mais da Tua palavra. Muito obrigada por todas as pessoas que estão nos assistindo, que a gente possa sair desse estudo um pouquinho mais preparado sobre aquilo que o Senhor quer tratar conosco. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, bom dia. Quanto tempo, né? A gente não dá aula para vocês, não ministra. Agradeço a oportunidade ao presbítero Edson, que me convidou. E, sem mais delongas, vamos começar. Antes de a gente entrar no assunto, vamos abrir a Bíblia. Segunda carta do apóstolo João, 2 João, capítulo 1, até porque só tem um capítulo, né? Vamos dos versículos 7 a 11. Então, 2 João, versículo 7 a 11. Nosso tema hoje é um nome esquisitinho mesmo, vai ser gnosticismo. Mas calma, nós vamos ver com bastante calma o que significa isso, o que representou isso para a igreja. Vamos com bastante calma. Peço que vocês prestem atenção, né, nas explicações iniciais para vocês entenderem o resto do tema. Então, assim, se você estiver mexendo no celular, está fazendo outra coisa, para um pouquinho, senta e ouve a explicação, porque se você se perder nesse momento, o resto da aula vai ficar um pouco vago para você. Então vamos ler o texto? Vocês abriram? 2 João, capítulo 1, do 7 ao 11. Estou lendo aqui na versão NVI. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem ao Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o receba em casa nem o saúde, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Irmãos, o que estava acontecendo aqui na época de João? Quando Jesus ele ascende ao céu, né, ele ressuscita, então a obra da igreja fica agora responsável pelos apóstolos. E já na época dos apóstolos vão começar a surgir algumas heresias, alguns ensinos equivocados, alguns enganos sobre quem Jesus era. Como que se Jesus ele veio para a Terra, ele era só um ser humano, se Jesus era um ser humano e era Deus, se Jesus era somente Deus e não era ser humano. Então começou essa discussão e por causa dessas discussões começaram a surgir certos ensinamentos equivocados. Hoje, na nossa lição, a gente vai estudar um ensino bem equivocado chamado gnosticismo. Calma, sei que é um nome esquisito, mas o que é gnosticismo? Gnosticismo significa sabedoria. Então, os gnósticos, eles buscavam a sabedoria. Para a gente entender quem são os gnósticos, gnosticismos, tem que ir lá num filósofo. Quem era o filósofo? O filósofo era um cara que queria estudar como que a natureza acontecia. Foi a primeira forma que a humanidade começou a produzir ciência. E esse filósofo era muito conhecido, as ideias dele estavam difundidas ali no mundo antigo, que era Platão. Alguns estudaram isso na escola, em filosofia, outros nem fazem ideia de quem é Platão, mas o importante é saber o que ele pensava. E Platão, ele pensava que o mundo espiritual, o mundo das ideias, era um mundo perfeito. Então, tudo que era espiritual, tudo que você imaginava, tudo que estava no pensamento era perfeito. E Platão dizia que tudo que foi criado, tudo que você pode tocar, tudo que é matéria, é imperfeito, é algo ruim. Então, nesse pensamento, o pessoal misturou esse pensamento com o cristianismo e começou a dizer o quê? Os gnósticos. Eles começaram a dizer que tudo que é espiritual é maravilhoso e tudo aquilo que foi criado, toda a natureza, todas as coisas eram coisas ruins. Então tem até uma divisão. A galera que acreditava no gnosticismo, eles vão criar dois deuses. Eles vão criar um Deus do Antigo Testamento e vão criar um Deus do Novo Testamento.
O Deus do antigo seria um Deus mau que criou todas as coisas e prendeu a humanidade, porque a humanidade era só alma, só espírito. Então esse Deus mau pegou as almas, trancafiou as almas num corpo e criou a terra e prendeu todo mundo prendeu a humanidade toda nesse corpo. Aí esse Deus bom do Novo Testamento vai mandar Jesus, e a mensagem de Jesus era para libertar as almas do corpo. Então olha a loucura que essa galera pensava. Só que como que era a mensagem dos gnósticos? Não era uma mensagem de como se Jesus fosse o Salvador, mas Jesus estava trazendo uma mensagem que era o quê? Esse Deus bom do Novo Testamento, ele era um Deus que nós somos pedacinhos dele. A gente era tipo assim, a gente era lasquinhas de Deus, e como a gente foi preso no corpo, então Jesus ele vai dizer a mensagem dizendo, olha, você que é lasquinha de Deus, você tem que olhar para dentro de si mesmo, e você, olhando para dentro de si mesmo, você tem que achar a verdade. Então, era uma prática de você olhar para dentro de si mesmo, de buscar a sua parte interior, a sua verdade interior. Então, o gnosticismo, além de falar tudo errado, dizendo que a criação era ruim, tudo que foi... Porque lembra lá no Gênesis, quando Deus termina de criar todas as coisas, o que ele fala? Tudo era bom. Só que tem... Aí depois ainda, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus vai falar o quê? Que tudo era muito, que o homem e a mulher, depois de criados, era o quê? Muito bom. Então, já começa a gente a refutar os gnósticos, porque a criação era boa. E aí vai ter o grande problema do gnosticismo, que aqui a gente está vendo, que a gente leu em 2 João, que era o quê? Quando a natureza de Jesus, se Jesus era somente homem ou somente divino. Então, o grande problema do gnosticismo vai ser esse, porque eles vão dizer o quê? Como tudo que o criado foi ruim, toda a matéria é ruim, todos os corpos são ruins, tudo que você pode tocar não é bom, então como que Deus vai vir um corpo, se o corpo é ruim? Então eles vão começar a contestar que Jesus era um ser humano. A maioria dos gnósticos vão acreditar que Jesus ele parecia um ser humano, mas ele não era, como se fosse um fantasma. Você podia, na hora que ele ia tocar, ele se materializava, mas não era aquilo ali, ele só parecia, mas não era. Então vai começar todo esse problema. E o gnosticismo vai gerar 2 grandes problemas na igreja, além do de Jesus, que falava que Jesus não era um ser humano encarnado. Vai gerar o problema que um grupo do gnosticismo vai partir para o lado da libertinagem. Então, já que a matéria é ruim, já que o corpo é mau, então eu não preciso me preocupar com o meu corpo, não preciso me preocupar com o negócio de santidade, de pecado. Então, eles se jogavam na libertinagem. Então, eles podiam fazer orgias, podiam beber horrores, podiam comer igual uns loucos, podiam fazer, não tinha fidelidade no casamento, porque, como o corpo é mau, eles poderiam pecar à vontade porque não influenciaria em nada. Então, olha o que estava acontecendo na igreja com esse ensino equivocado. Imagina, vários irmãos que eram crentes fiéis, estavam envolvidos nesse ensino, estavam caminhando para a libertinagem, para uma vida totalmente de pecado, porque esse ensino equivocado dizia, já que o corpo é mau, você não precisa fazer absolutamente nada para manter santidade. E vai gerar outra consequência, que tem a galera que ia para o outro lado da questão, que era a galera do ascetismo, que você também não podia tocar em nada, não podia fazer nada. Já que a matéria é má, já que o corpo é ruim, então, para a gente se livrar desse corpo ruim, a gente tenta fazer o menos possível, não viver, ficar enclausurado, ficar fechado num lugar, tentar não se contaminar com nada, porque a matéria é má, então isso não pode contaminar o espírito. Então, isso vai gerar grandes problemas para a igreja. E como a gente vai refutar essa questão? A gente vai dizer que, como que na Bíblia está dizendo em relação à natureza de Jesus. Jesus era 100% homem e não era Deus? Ou Jesus era 100% Deus e não era homem? Ou Jesus era as duas coisas? Para isso, a gente vai aqui, Juliana vai mostrar para a gente as bases bíblicas, as refutações dessa doutrina tão equivocada. Bom, agora que Michel já falou sobre os problemas, a gente vai falar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre a humanidade de Jesus. Para a gente introduzir um pouco sobre isso, vamos abrir nossas Bíblias
no texto de Hebreus 2, nós vamos ler dos versículos 17 e 18. Aqui a gente vai entender um pouquinho do porquê que era importante Jesus vir ao mundo como um ser humano. O texto vai dizer o seguinte: por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, aqui nesse texto a gente consegue enxergar claramente de que a única forma de por que Jesus consegue entender as mazelas que nós passamos é porque ele também passou por isso. E para entender um pouco mais sobre o que Jesus passou, a gente vai ler o texto de Mateus 4. É um texto bem conhecido que fala sobre a tentação de Jesus, quando Jesus ficou no deserto durante 40 dias e o diabo vai tentá-lo no deserto. Aí a gente vai ler a partir do versículo 1, em Mateus 4. Vamos abrir então aí pra gente ler o que o Evangelho de Mateus traz sobre um dos aspectos da humanidade de Jesus. Fala o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui a gente consegue enxergar claramente que Jesus teve fome, e as únicas pessoas que sentem fome somos nós. Então, esse fica claro aqui que Jesus tem aspectos completamente humanos. E é importante que a gente entenda isso muito bem. Além da fome, Jesus também passou por sofrimentos, não só o da cruz, mas também sofrimentos de perdas de amigo. A gente conhece aquele versículo muito clássico de Jesus chorou quando Lázaro morre, ele chega lá. Ele já sabia que ia acontecer, tanto que na história, quando a gente lê a história sobre a morte de Lázaro, a gente vê que Jesus ainda atrasa 3 dias para realmente o corpo já estar passado. Mas quando ele chega e ele vê o desespero daquelas pessoas, a tristeza, ele chora junto com aquelas pessoas, porque ele realmente se sente triste. Então, nesse texto a gente também consegue identificar que Jesus sofreu dessas mesmas mazelas, quando a gente sofre quando um ente querido nosso morre e tal. Então, Jesus também passou por isso. Então, ele passou por fome, tristeza, ele agonizou no Getsemane, quando a gente lê que ele estava tão agonizante naquele momento, quando ele faz aquela oração: Jesus, Deus, se for possível, passe de mim esse cálice, e a gente vê que ele sua sangue, é porque ele estava assim, realmente em desespero. Então, são formas que a gente consegue identificar na Bíblia de que Jesus realmente era 100% humano. Mas Jesus também era 100% Deus, e essas duas naturezas existiam dentro dele. Através da doutrina da Trindade, a gente consegue identificar, a gente já estudou sobre isso algumas vezes aqui no EBD, de que Jesus ele é da mesma essência do que o Pai e do Espírito Santo. E também existem vários textos, a Bíblia traz vários textos provando isso, de que Jesus também era Deus. Abre em 1 João 1, Juliana, para a gente ver, exatamente dizendo que Jesus era Deus, é Deus, né? Então, essas duas naturezas, elas vão andar juntinhas. Então, aqui, já no começo de João, no capítulo 1, leia, Ju, pra gente, que já vai dizer, João claramente diz quem é Jesus. Então, João aqui no evangelho dele, na primeira João não, perdão, no evangelho de João, ele vai dizer claramente quem é Jesus. Então, assim, a Bíblia nunca disse que Jesus é Deus. Mentira. A Bíblia é muito específica e muito clara dizendo quem é Jesus, quais são as naturezas de Jesus. Então, a gente já mostrou aqui, brevemente, que Jesus era humano, porque a gente não tem como tentar Deus. Só o ser humano pode sofrer tentação. E agora a gente vai mostrar que Jesus também é Deus. E João deixa isso muito claro aqui já no começo do Evangelho de João. Leia. No princípio, ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado... até aí, né? Então, você vê que a Bíblia é muito clara, e Jesus está lá desde a criação. Então, está falando que Jesus era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele e por ele. Então, não tem como contestar que Jesus não era Deus. E muita gente tem feito isso hoje, contestando, não, Jesus era um rabino, um mestre que viveu lá na Palestina, que pregava amor ao próximo. Não era só isso. Jesus não é um ser humano que ficou, muito importante, que ficou na história. Ele é Deus e Jesus está vivo hoje. Tanto que na ressurreição, né, Tomé falou, só acredito vendo, tem que tocar nas feridas. Então, e Tomé foi lá e mesmo após a ressurreição, Tomé conseguiu tocar em Jesus. Ele colocou as mãos nas feridas de Jesus e Jesus ainda falou que Jesus teve fome. Então, mesmo depois de ressurreto, Jesus, mesmo assim, não era um fantasma, era um ser humano encarnado ali. E essa heresia era tão grave, gente, mas era tão grave que nos séculos que depois dos apóstolos começou grande parte da liderança da igreja nessa época a cair nessa heresia. E a igreja começou a ter pastores, líderes ensinando que Jesus não era humano, que era só Deus. E o negócio começou a ficar tão sério que foi chamado um concílio. O que é concílio, Michel? Concílio é quando a liderança da igreja do mundo se reúne para decidir um tema muito importante para a igreja. Então vai acontecer um concílio que a liderança das igrejas vão se juntar e eles vão decidir, de fato, vamos chegar logo a uma conclusão de quais são as naturezas de Jesus. Se Jesus é 100% homem, se Jesus é 100% Deus, se Jesus é só homem ou só Deus. Então, a liderança da igreja se juntou e eles vão chegar, pela Bíblia, na conclusão que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E todos aqueles que ensinavam que era diferente disso, foi tão sério o negócio que eles foram expulsos da igreja, eles foram realmente excomungados, porque eles estavam ensinando mentira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ensinos equivocados. Por isso que é tão importante a escola dominical, a gente estudar a palavra do Senhor, porque a gente fica vacinado contra esse tipo de heresia, porque a gente fica alerta quando vem alguém dizer alguma coisa equivocada e a gente sabe, não, isso aí está errado, a Bíblia não fala sobre isso. E o interessante que você vai estudar a história da igreja, a gente tem que até agradecer essas pessoas que falam besteira, porque todas as doutrinas, essas doutrinas mais sérias foram criadas, né? Não foram criadas, foram expostas por causa dos hereges. Vinha a pessoa, falava besteira, aí a igreja diz, a gente vai ter que escrever sobre isso, a gente tá falando besteira, esse cara está falando besteira, então a gente vai ter que reagir esse cara falando besteira e vamos ter que ensinar o caminho correto. Então vinha o herege, falava besteira, aí a igreja reagia e trazia o caminho correto. Então até Deus, na sua soberania, né, no seu controle da história, ele falou, o herege foi usado para abençoar a igreja, porque se o herege não tivesse falado besteira, talvez a gente não teria o pensamento certinho como a gente tem hoje. Então, graças a Deus, até pela sua soberania e o controle da história, né? Deus é muito bom com a gente, apesar de nós. E aqui tem uma frase que a revista traz, que eu até sublinhei aqui agora, que deixa muito claro sobre o que a gente está falando aqui. Ela fala o seguinte: tudo que está em nós, bem como tudo que está em Deus, está e sempre estará verdadeira e distintamente presente em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus possui todas as características humanas que nós possuímos e também possui todas as características divinas de Deus, por mais que isso seja difícil da gente entender. É importante também que a gente já estava falando sobre essa questão é importante que os hereges falem para que a gente reaja a isso. Hoje em dia a gente vê muito, não tanto a questão de pessoas que acreditam que Jesus era só Deus e que ele era um fantasma, a gente não vê isso tão abertamente hoje, mas existem pessoas que acreditam assim. Mas a gente vê muito pessoas que acreditam de que Jesus era somente humano. E um discurso que eu vejo muito, tanto na política e nas pessoas em geral, eu vejo muito isso entre os jovens, que eles querem seguir Jesus no sentido de que Jesus pregava o amor, Jesus
Jesus, ele era uma pessoa boa, ajudava os carentes, ajudava as viúvas, as pessoas que precisavam, mas não conseguem aceitar de forma nenhuma essa parte divina de Deus, de que ele realmente veio para nos salvar dos nossos pecados. E a Bíblia, nos evangelhos, a gente vê que Jesus fala claramente dele mesmo como sendo filho de Deus, como aquele que veio para nos salvar. Então é impossível para nós como cristãos e para alguém que é apresentado a Jesus separar essas duas coisas, separar o Jesus humano do Jesus Deus. Porque existem duas opções: ou a gente rejeita completamente Deus, Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, aquilo que Jesus ensinou, isso não tem validade alguma, porque ele fala sobre si mesmo como sendo Deus. Então, ou ele é muito doido, Jesus é completamente doido, e se uma pessoa sendo doida, a gente não pode levar em consideração nada do que ela diz, ou ele realmente é aquele que Jesus é aquele que Deus enviou para nos salvar dos nossos pecados e realmente nos salvar daquilo que nós precisávamos e nos reconciliar com o Pai. Não existe nada no meio termo. Muitas pessoas acham que conseguem viver nesse meio termo, mas esse meio termo é um meio termo enganoso e não faz sentido nenhum logicamente, se a gente for parar para pensar. É isso, acredito que a gente tenha trazido esse tema assim, foi simples, a revista ela traz muitos textos bíblicos. É importante que vocês leiam, tenham acesso a tudo que está dizendo nessa lição. O presbitério Edson já mandou no grupo da igreja. Se vocês quiserem, a gente pode mandar também a lição, porque elas têm muitos textos bíblicos, é importante ler e entender. Se qualquer dúvida, pode me procurar Michel, eu mando o WhatsApp dele, vocês podem perguntar para ele, que ele vai responder. Se ele não souber, a gente pergunta para o pastor. E eu sei que essa revista ela é bem filosófica, ela vai trazer durante as lições de assuntos bem filosóficos e bem, assim, difíceis, não são temas fáceis, mas é importante que a gente estude sobre isso para saber como defender a nossa fé e também entender a nossa fé. Muitas pessoas acabam vivendo a vida inteira dentro da igreja e não entendem de verdade e profundamente aquilo que elas mesmas acreditam. Então, eu acredito que essas lições, elas são para isso, para a gente tanto entender o que está acontecendo lá fora, o que aconteceu na história, mas também entender quem nós somos em Jesus, em quem nós somos em Deus e no que a gente crê. Aí agora, para encerrar, vou pedir para Michel orar, então. Obrigado, igreja. Agradeço pela oportunidade. Estava com saudade de vocês. Então, vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço porque o Senhor nos dá a liberdade, a oportunidade de estudar a sua palavra. Te agradeço porque o Senhor é bom conosco. O Senhor abriu mão de sua glória e veio como servo, Pai, para nos salvar. O Senhor, sua graça nos alcançou, que o Senhor possa abençoar cada irmão que está ouvindo essa aula, que o Senhor possa habitar em cada lar, possa ajudar a cada um ter fome e sede da sua palavra, Pai. Que possamos ser não só ouvintes, mas praticantes dela. Te peço agora que o Senhor continue abençoando esse domingo dos irmãos e que o Senhor continue falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um ótimo dia para vocês, irmãos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo domingo. Mundo sobre
Senhor. Sim, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E nossas vozes declaramos: seu nome é maravilhoso.